Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arena dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece que a gente tinha há um bom tempo mesmo, por sinal, começado ali a comentar sobre o arco de Egghead, e acabou que muitas coisas aconteceram, e acabou que passou-se um bom tempo, a gente não trouxe mais, começou até o arco de Elbaf, que a gente atualmente está comentando, por sinal, aqui no canal, mas Egghead tem um carinho extremamente grande no meu coração, e por que não continuar? Também tem muitas coisas interessantes que eu gostaria de comentar sobre isso. E por que, bom? One Piece tem cenas tristes, muito tristes, outras extremamente emocionantes. E entre elas existe o flashback do Kuma, que talvez seja o que mais me motive, porque, meu Deus, eu quero muito comentar sobre isso. Eu amo o Kuma. Depois desse flashback eu amo ainda mais. Então, por que não a gente indo diretamente para o capítulo 1095, intitulado O Mundo no Qual é Melhor Morrer. Só que antes, é claro, de eu começar a falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo, eu espero imensamente que gostem do vídeo e que justamente por isso deixem o like e se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo vendo que o São Saturno, um dos Goroseis, acabou já desembarcando ali em Egghead através de uma espécie de círculo de ritual satânico. Isso foi um negócio um tanto quanto curioso, porque você realmente fica tentando entender fruta haki, porque libera uma aura muito semelhante à do haki ou algo desse tipo, mas ele, como um dos Goroseis, chega em Egghead e é comunicado basicamente para todos os marinheiros que estão aí que permaneçam apenas vice-almirantes e contra-almirantes. Todos os outros devem se afastar do centro das tropas, onde é assustador até mesmo olhar para ele. O pessoal corre completamente desesperado, onde a situação extremamente tensa de fato, quando ele chega basicamente transformado em uma fruta que basicamente a gente vê uma Zoan que transforma ele, pelo menos a parte de baixo dele, numa aranha gigantesca. E quando eu digo gigantesca, é realmente gigantesca. E realmente o negócio, cara, é absurdamente gigantesco quando a gente mesmo vê a comparação de tamanho. A Bonnie basicamente partindo pra cima do Saturno, tentando dar uma facada no peito dele, que ele leva na maior tranquilidade. O próprio pessoal desesperado no fim das contas, que um Gorosei foi esfaqueado, que ele é aquele que reina no topo do mundo, então eles têm que se preparar a todo custo para atirar na Bonnie. O próprio Vegapunk desesperado, só que com uma simples fala, o Saturn bota todo mundo no chinelo, pedindo silêncio a todos os insetos, porque se ele não quisesse ser esfaqueado, ele teria desviado. Ele simplesmente, só com a presença e o haki dele, ele manda a Bonnie voando pra longe, que só não cai no chão, porque ele vem e agarra ela com as suas próprias mãos.
O Sandy tenta fazer alguma coisa, mas sai voando com um único olhar, basicamente, do Saturno, que retira ali a faca e o sangue e o ferimento como um todo simplesmente desapareceram. O Sandy caído no chão completamente destruído. Então você realmente vê que o negócio é extremamente poderoso e tipo, essa presença do cara já é capaz de fazer isso. O próprio pessoal tentando ali aproveitar essa chance para capturar o Vegapunk, onde o Saturno pede, porque não é ali necessário ter pressa, afinal não tem como eles fugirem no fim das contas daí. Ele até percebe também que é uma certa fala interessante, porque ele olha que pros padrões do Kizaru ele fez um pouco de corpo mole no seu trabalho, sendo um pouco lento, e ele que tentando pedir desculpas, enquanto ele que completamente esgotado depois de tudo que ele já fez até aí. E o próprio Saturno entende os motivos quando ele olha o Luffy exausto no chão depois de ter usado o Gear 5, que ele mesmo tenta com uma das patas de aranha dele basicamente matar o Luffy, que por pouco é salvo ali pelo Strong Right do Frank. Ele estica ali o braço dele, injeta o braço para empurrar o Luffy para longe, e acaba que dando um pouco certo. E o próprio Frank, que só olha tudo isso com a maior empolgação, porque no fim das contas ele olha um Gorosei. E quando ele olha um Gorosei atrás do Luffy, ele simplesmente fica empolgado, porque até mesmo que se estão no topo do mundo, estão atrás da cabeça do seu Capitão Yi. Então isso é basicamente o verdadeiro motivo de orgulho. O próprio Frank vai, empurra o Luffy pra longe pra fazer desviar do golpe do Saturno. E depois agarra o seu capitão de volta, protegendo o Luffy. Enquanto o Saturno observando Luffy do Chapéu de Palha e Jewelry Boy. A entrada desses dois nessa batalha foi completamente inesperado. Contudo, eles estão cercados por marinheiros em uma ilha que está à beira da destruição. Se por algum acaso do destino eles conseguirem escapar, o Saturno adoraria presenciar isso. E bom... Ah, como vai ser bom isso daí pra ele ver, né? Mas ele que depois se dirige ao Vegapunk vendo quão lamentável é a traição do maior cientista do mundo por conta de todas as contribuições e milagres e tudo que ele fez, contribuições militares, científicas, etc., que ele fez até o governo. Atualmente o próprio Saturno agradece. Só que ele mesmo vem com a pergunta de quem vai morrer primeiro. Começando com a morte mais dolorosa, o próprio Saturno se pronuncia dizendo que eles querem que todos eles morram se lamentando por terem desafiado o governo mundial. Onde ele, falando como se nem fosse mais humano no fim das contas, dizendo... ali a Bonnie perguntando-se por que os humanos querem fazer o que lhes é dito para não fazerem. O próprio Saturno esmagando ali aos poucos o corpo da Bonnie com as próprias mãos, enquanto o Sandy todo arrebentado tenta fazer alguma coisa para parar ela, mas acaba aqui sendo completamente inútil. Ninguém nesse momento consegue ali se mover por conta de algum tipo de força emanada pelo Saturno, que simplesmente ali impede todo mundo. E o próprio Vegapunk percebe que isso não é nada científico ou qualquer coisa do tipo, só pode ser uma Akuma no Mi. Enquanto a Bonnie, que meio a todo esse caos, apenas pergunta se foi o Saturno que matou ali o pai dela, Kuma. Bom, de certa forma, esse velho filho da mãe é responsável por toda a desgraça que aconteceu na vida do Kuma e da Bonnie.
onde ele mesmo vê que o Kuma nasceu como escravo desde o início. Ele é descendente de uma linhagem que cometeu um grande crime contra o mundo no passado. Uma espécie em extinção, um sobrevivente da raça dos Bucaneiros. Onde a gente mesmo vendo o Kuma vir ali com algumas falas à mente da Bonnie, ela se lembra de alguns diálogos com seu pai quando ele dizia que desde criança ele sempre quis ser um herói capaz de dar liberdade para aqueles que estão sofrendo, assim como o guerreiro da libertação Nika que ele admirava, seguindo o ritmo da sua batida com um sorriso no rosto. Enquanto a Bonnie basicamente desiste de tudo isso, de tentar resistir, ela ali até vem com a pergunta ao seu pai de que ele vai a libertar também, e ele responde com total certeza que é claro que sim. Só que em meio a tudo isso que a gente retrocede 47 anos atrás na história, indo para o South Blue, na ilha Sorbet, quando a gente vê gritos, choros de um bebê que acaba de nascer. Os próprios pais e o doutor veem o quão grande é essa criança e o próprio médico dando parabéns aos pais quando eles dão boas-vindas ao mundo para o pequeno recém-nascido Kuma. Só que havia ali um problema. O pai do Kuma pergunta ao doutor sobre o sangue ali dele, por conta de que, bom, como o próprio Saturn disse, ele é descendente de uma linhagem, mais especificamente de uma nova raça que é introduzida aqui no universo de One Piece, que são os Bucaneiros, onde o próprio doutor diz que eles não vão deixar nenhuma informação escapar, só que, bom, acabou não dando muito certo. A gente mesmo vê ali ele pedindo aparentemente desculpa ao Clap, que deve ser o nome do pai do Kuma, pedindo ali para que ele corra porque agentes do governo estavam de olho nos hospitais também. Ele mesmo pede desculpa, realmente sentindo muito por acabar... Bom, a culpa em si não é dele, porque eles só estavam sendo o tempo todo espionados pelo governo, que é o verdadeiro culpado de toda essa desgraça, onde a gente vê que no fim das contas, Kuma, pai dele e a mãe dele foram capturados pelo governo mundial e acabaram virando escravos. E bom, como o próprio título, realmente a morte com certeza seria muito melhor do que tudo isso, porque daqui pra frente só piora a um ponto quase a nível Berserker, se a gente parar pra pensar, porque vai acontecer uns negócios que você não parava pra... Você não pensou em momento algum que o Oda iria botar esse tipo de coisa. Quando o próprio pai do Kuma dizendo que ele é quem é apenas o único da linhagem da raça dos Bucaneiros. A sua esposa é diferente, por isso também soltem ela e o seu filho. Ele que suplica desesperadamente por tudo isso, enquanto a esposa dele tenta o acalmar. E a gente vê que conforme o Kuma ia crescendo, ele ia ficando cada vez mais forte. Os próprios Tenryubitos, os desgraçados, começaram a ficar ali interessados na força dele, mesmo numa idade tão nova. Só que ao mesmo tempo, eles são os desgraçados, porque eles começam a chicotear mesmo que uma criança puramente porque ele não conseguia cumprir os serviços que eram impostos de maneira completamente violenta e extremamente brutal. Mesmo que o pequeno Kuma chorasse, os Tenryubitos simplesmente pediam para que ele chorasse ou iriam matar ele. E a gente tem até ali uma conversa que, nossa, é um negócio pesado. Quando
o Kuma e o pai dele se reencontram. O próprio pai do Kuma perguntando como é que o Kuma está, enquanto o Kuma que responde que o mestre dele é gentil, ele dizendo que tem sorte em tê-lo, que, bom, gentil talvez comparado aos outros, que são mais desgraçados ainda, mas ele não deixa de ser um desgraçado em qualquer caso. Só que o próprio pai do Kuma, aqui completamente desesperado, vem e confessa ali pro seu filho que a mãe dele morreu, que agora ela está no céu e que ela está em um lugar muito melhor, onde ele que simplesmente desaba. Uma criança que foi arrancada dos braços dos seus pais, da sua terra natal, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu basicamente tudo e viveu um verdadeiro inferno na sua vida e algo que ninguém jamais era para ter passado. Então, só com isso você já cria apego. Se você já tinha apego ao Kuma, que era algo extremamente fácil, principalmente depois ali do time skip, você entende o porquê dele ter separado os Mugiwara, você já tinha um apego gigantesco. Só que agora você só ama ainda mais, ao ponto que o Kuma tranquilamente pra mim é um dos meus personagens favoritos de One Piece. O pai dele pedindo pra que o Kuma aguente firme, que ele é forte, que aguente e sobreviva. Só que o próprio Kuma se pergunta por quê. Ele simplesmente preferia morrer do que continuar vivo nesse verdadeiro inferno que era o que ele tinha que passar todo santo dia. Só que o pai dele tentou dar forças ao seu filho, dizendo que o guerreiro da libertação aparecerá, que ele irá o salvar, o deus do sol Nika. Só que aí, meus amigos, vem-se cena atrás de cena pesada, mais uma cena. Quando o próprio pai do Kuma falando para vários outros escravos e para o seu próprio filho sobre esse guerreiro lendário, o nome do guerreiro lendário que é passado de geração em geração na linhagem dos bucaneiros. É dito que um dia ele levará as pessoas para o mar livre sobre o sol e diz também que Nika está sempre sorrindo. Ele que faz as pessoas rirem com um ritmo basicamente da batida do seu coração, como se fossem os verdadeiros tambores da libertação. Só que enquanto o pai do Kuma tentava alegrar e dar esperanças ao seu filho com um único puxar de gatilho de um desgraçado dos Tenryubitos, a vida do pai do pequeno Kuma simplesmente arrancada diante dos seus olhos, uma cena extremamente pesada. Só que a gente passa ali agora para 38 anos atrás em direção ao West Blue, quando um dos Tenryubitos pede desculpa pela demora, anunciando o evento que ocorre uma vez a cada 3 anos, o torneio de erradicação dos nativos, onde dessa vez o território foi escolhido ali basicamente de um país não afiliado ao governo mundial. Só que essa terra, meus amigos, é nada mais, nada menos do que God Valley. Que bom, é só o local cujo a gente tem um dos maiores e mais infamosos incidentes que a gente está extremamente curioso para saber o que aconteceu, porque simplesmente nesse local nós tivemos a grandiosa, lendária batalha do bando de Gold Roger versus o bando de Rocks de Shebek. Fora também, em meio a tudo isso, a gente teve Sengoku e Garp no seu auge, então foi uma luta colossal. E até interessante porque o design da ilha lembra como se fossem 2 mãos orando, suplicando aos céus. E bom, depois de tudo que a gente vai ver acontecer nesse país, vai fazer total sentido no fim das contas. Porque os próprios Tenryubitos, os desgraçados ali, perguntando-se de
quem que teve a audácia de chamar esta ilha de God Valley. Ela que tem recursos abundantes confirmados. E aí será realizado a tradicional caçada humana. Esta ilha que será a partir de agora propriedade do governo mundial. Os próprios moradores ali completamente desesperados, tentando entender que merda de jogo é esse que mata pessoas inocentes. Essa completa insanidade, mas o rei é basicamente morto por um Tenryubito na frente de todo mundo como se não fosse nada. Quando a gente vê a chegada de simplesmente o homem que muitos teorizam ser o possível pai do Shanks, simplesmente um dos cavaleiros sagrados, São Figurland Garden. Ele que simplesmente acabou de matar o rei de God Valley como se não fosse nada. Ele que é o favorito ao título, São Garland, que vai, devido a essa postura começada com um déficit de 10.000 pontos. Ele que é tão orgulhoso e arrogante, provavelmente porque ele é forte, achando que é melhor ter uma desvantagem no fim das contas, porque o jogo simplesmente consiste em eles pegarem os moradores da ilha juntamente de vários escravos, que eles se referem a eles como lebres, e soltarem basicamente aí na ilha. Eles vão tentar fugir, só que basicamente eles vão ser brutalmente caçados pelos Tenryubitos nessa desgraça basicamente de jogo. E a gente que até aí vê que, bom, 38 anos atrás e o Saturn basicamente está idêntico a como ele está atualmente. Então, provavelmente ele não envelhece, algum tipo de fruto ou qualquer coisa do tipo, porque, bom, ele se regenerou. Então, você fica curioso para saber qual é o nível dos poderes dele, até onde ele vai, quando a gente vê um dos guardas chegando a ele dizendo que parece que a criança que fugiu foi capturada. Só que não era uma criança qualquer. Essa criança era simplesmente alguém da raça dos vulcaneiros. Ele que fugiu ali sem permissão, e a gente mesmo vendo que os próprios escravos, por conta disso, vão ter que tomar certas punições juntamente, provavelmente, dos próprios capatazes, se a gente assim puder dizer. Basicamente vão ser punidos por terem permitido, ou falhado na verdade, né, já que o Kuma tentou fugir. E é justamente aquela cena que a gente vê quando a Bonnie lá no início, ela olha pela primeira vez as memórias do seu pai, quando ele suplicando por salvação, ou que simplesmente seria melhor morrer ali do que continuar vivendo nesse inferno, quando um monte de gente estava batendo nele. Só que quando ele volta, a gente simplesmente ouve um que bom. É uma fala que muita gente já está acostumada a ouvir, porque simplesmente surge do alto da montanha, sempre com seu bom humor e estilo impecável, dizendo que ele é o destaque deste evento, um garoto da raça dos bucaneiros. Ele que simplesmente, aparentemente, tem raça dos gigantes, então talvez um híbrido de gigantes humanos, por mais que, bom, seria um tanto quanto estranho se a gente parar pra pensar, porque tamanho, apesar que recentemente a gente descobriu que existe um garoto que a mãe dele é uma gigante, o pai é um humano, então proporção eu acho que já não é mais um problema, só que simplesmente surge ali o nosso querido e amado Empório Ivankov ao lado da sua amiga Ginny, que eles eram até então 2 escravos ali em God Valley. A própria Ginny ali vindo até
O Ivankov vendo que ele também ali é grandão, mas é só a cabeça dela, a cabeça dele. E ele que até ali, que diferente de todas as outras pessoas que ele olha, que estão aí com um verdadeiro olhar de tristeza e de derrota, ele não. Ele se recusa a tudo isso, pois ele escolhe viver. E ele pergunta a todos os outros, e vocês? O que vocês vão fazer? Só que, bom, saber tudo isso e muito mais já não é mais algo que vai caber para este vídeo, porque assim como este capítulo se encerra, esse vídeo também. Só que é claro que eu espero imensamente que tenham gostado e que justamente por isso deixem like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço, é claro, imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu e eu fui.